Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Mind Insight. Aqui queremos dividir com vocês pensamentos, ideias, para que a gente possa evoluirmos juntos nesse mundo de empreendedorismo. E nesse meu primeiro episódio, não poderia faltar a pessoa que está comigo nesse projeto, que eu tanto admiro, que é o meu irmão em Cristo, o Rafael. Ele é casado com a Esther. Eu brinco que ele é o meu irmão mais velho, mesmo sendo mais novo, de tamanha sabedoria, e tanto que eu aprendo e evoluo com ele. Ele, aos 16 anos, começou a trabalhar como garçom. Aos 19, mudou da empresa, né? Também trabalhando como garçom. E hoje, ele é um sócio de uma empresa maravilhosa, que é a Rooms, onde leva muitos aprendizados, conforto para os empreendedores, para quem está iniciando nessa parte de saúde, né, Rafa? É muita honra para mim ter você aqui, não só nesse projeto. Eu brinquei, gente, falei assim, o Rafa ele é muito louco porque ele aceita as minhas ideias, mas na verdade você é uma referência para mim. E a cada dia que eu estou com você, eu saio aprendendo mais e mais. Então eu acho que o mundo tem que te conhecer e é uma honra tê-lo aqui. E acreditem, vocês vão aprender muito com ele. Maravilha. É uma honra estar participando desse projeto. Você falou que eu aceito, mas é tudo que envolve a gente fazer a diferença na vida das pessoas, né? Ter esse propósito da gente conseguir plantar uma semente, a gente conseguir fazer com que aquela pessoa ela tenha uma percepção diferente e através disso ela consiga evoluir pelo menos 1% a cada dia. Eu mergulho porque é o que eu estou aqui para fazer. Se eu não fizer a diferença na vida das pessoas, não faz sentido. Eu posso conquistar tudo, mas o que queima meu coração todos os dias é de influenciar positivamente na vida das pessoas. E eu agradeço muito por você ter me chamado para esse projeto. É um projeto que eu tenho certeza que a gente vai conseguir cumprir a missão de levar a mensagem para essas pessoas, que essas pessoas elas podem mais, que elas conseguem ali. Assim como eu consegui, assim como você conseguiu. É possível sim as pessoas elas se tornarem cada vez mais pessoas melhores e alcançar o sucesso, o objetivo pessoal. Então, muito obrigado pelo convite e vamos para cima levar essa mensagem aí pro pessoal. Nesse primeiro episódio, para que vocês conheçam mais um pouquinho sobre nós faremos algo diferente. Então, eu irei fazer algumas perguntas para ele e ele vai me devolver algumas outras perguntas e assim vocês vão estar mais alinhados conosco, né, para conexão mesmo. Não estava no script, mas me veio aqui eu gostaria que você falasse um pouquinho. Gente, para quem não sabe, eu tinha um projeto no meu coração, que nós demos início juntos, que é a instituição Crescer em Luz. E eu pedi muito para Deus que ele me conectasse com uma pessoa correta, assim, com uma pessoa certa. E um dia eu estava num evento de uma empresa dele e eu descobri, que não foi nem ele me contando, que ele fazia um projeto, que é o projeto Antes do Sol Nascer, é assim? Antes do Sol. Antes do Sol. Quando eu descobri escutei sobre esse projeto, eu fiquei tão impactada e chorando, porque eu falava, gente, é ele. Você pode contar um pouquinho sobre esse projeto? Uhum. Então, eu era sócio franqueado de uma empresa de intercâmbio esportivo em Uberlândia, né? Onde a gente preparava os atletas ali entre 13, 14 até os 20 anos para jogar e estudar em faculdade nos Estados Unidos. Sendo que a gente sabe que a maioria dos meninos, né, assim como eu tive, tem o sonho de se tornar jogador de futebol e a grande maioria acaba não conseguindo concretizar o sonho. E muitos acreditam que é por falta de sorte, por falta de talento, mas na verdade a gente sabe que é muito por conta de uma mentalidade que não estava alinhada. Então, Antes do Sol, ele surge com o propósito de trazer uma mentalidade vencedora para aqueles jovens. Então, a gente acordava às 5 da manhã e aí eu falava para eles assim, cara, se a pessoa ela acorda às 5 horas da manhã por livre e espontânea vontade, ela consegue fazer qualquer coisa da vida dela. Pensa comigo. E eu já trazia essa visão para eles, né? Então, se você acorda às 5 horas da manhã, você consegue fazer qualquer coisa. Se você acorda às 5 horas da manhã para buscar aprendizado, para se conectar, né, para se tornar uma pessoa melhor, ninguém vai te parar. E dali, né, a gente conseguiu desenvolver a mentalidade de alguns atletas, de alguns moleques que conseguiram bolsas, foram para faculdades, hoje estão nos Estados Unidos, outros que começaram a empreender, né, que conseguiram transformar a realidade ali da família. Tem um caso bem específico, né, de um atleta que morava na Cidade de Deus, uma condição bem precária. Ele conseguiu ir para a Califórnia, então assim, transformou a realidade dele.
Então, assim, esse posicionamento, né, de você trazer uma mensagem, de você trazer uma visão, isso não determina, mas influencia de uma forma gigantesca a vida dessas pessoas que não têm isso no dia a dia, na criação. Então, o projeto ele surgiu com essa intenção, né, a decisão ali de a gente conseguir impactar a vida desses jovens. Aí vocês percebam como que uma pessoa, ela se posiciona e ela se torna referência para crianças que às vezes não têm essa referência em casa. Quantas vidas esse posicionamento do Rafael foram salvas? Né? Porque às vezes se você não tem uma referência e você percebe coisas erradas, às vezes tem uns pais que fazem coisas erradas, você acha que aquilo ali é comum. E você não pode julgar aquela pessoa, porque ele é a melhor versão que ele poderia ter frente às referências que ele tinha. Uhum. Então, quando eu descobri esse posicionamento do Rafael... Quantos anos você tinha, Rafa? 22. 22 anos. 22 anos, ele já com essa mentalidade e ele se posicionando para poder ajudar outras pessoas. Olha como isso faz a diferença. O que aconteceu? Eu culpava muito o atleta. Eu falava que a culpa do atleta não conseguir realizar o sonho, o objetivo dele, naquele momento era ser jogador, era dele, diretamente. E eu li o livro Mais Esperto que o Diabo, né? E esse livro, inclusive, eu leio uma vez por ano e eu super indico você ler esse livro pelo menos uma vez por ano. Esse livro é uma escola. E no livro eu entendi que muitas coisas, né, do comportamento daqueles atletas eram por culpa dos pais, não culpa do atleta em si. A responsabilidade de mudar era do atleta. E aí eu comecei a olhar muito para minha vida, né? Eu comecei a pensar na minha situação onde não era culpa minha a realidade que eu tinha, era culpa dos meus pais, dos meus avós, mas a responsabilidade de mudar era minha. E foi graças a uma visão que eu pude ter a ação de mudar minha realidade. Então eu pensei, eu tenho que parar de culpar eles, eu tenho que agora ajudar esses atletas, esses jovens, a mudarem a realidade dele através de uma responsabilidade que eu preciso fazer eles entenderem que é importante assumir, entendeu? O Rafa, me veio uma frase aqui na cabeça que eu gosto muito, que é aquela frase do seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Quantas pessoas se lamentam ou até mesmo se apoiam em dificuldades, só que na verdade, por exemplo, se você quer ter um bom filho, você precisa ser o quê? Uma boa mãe. Se você quer ter um bom marido, você antes disso precisa ser uma esposa digna. Então, às vezes as pessoas elas se pegam lamentando, né? Ah, eu não tenho saúde. Pô, mas o que você está fazendo para poder ter essa sua saúde? Você se exercita? Você se alimenta bem? Então, antes mesmo da gente criticar ou se posicionar frente às nossas adversidades, a gente precisa entender que a mudança vem de dentro. Uhum. Nós devemos ser a nossa mudança. Exato. Então, a conexão com a Laís, ela surgiu através de trabalho, né? Através da empresa, que eu tenho uma empresa relacionada à área da saúde, que é uma plataforma, sendo que a gente foi entendendo ali que Deus queria algo além, né? E foi quando você teve acesso a essa informação e a gente decidiu ali por dar sequência a um projeto que você já queimava no seu coração há bastante tempo. E eu queria entender, agora te fazendo uma pergunta, até para entender de fato, porque eu não sei, mas o porquê, né? O porquê de você fazer isso, de você ter essa vontade de trazer luz, né? O nome do projeto é Crescer em Luz, né? Trazer luz para a vida dessas famílias, para a vida dessas crianças. Muito é sobre o ser grato, sabe, Rafa? Uma coisa que eu penso assim, vocês já tiveram aquela coisa assim, nossa, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer tal coisa? Meio que você faz uma promessa, como se fosse uma promessa para Deus, né? Não falando de religião, mas uma promessa para o universo. Ah, quando eu alcançar alguma coisa, eu vou fazer a diferença. Só que às vezes a gente alcança determinadas coisas, só que a gente não cumpre aquela promessa que a gente fez. Então, assim, eu acredito muito que quanto maior lhe é dado, mais é cobrado. E eu sempre pensei que eu preciso fazer a diferença frente à quantidade de bênçãos que eu ando, que Deus me proporciona. Então, sobre ser grato, eu fico pensando, meu maior medo na vida é eu partir dessa vida e falar, o que eu fiz dela? Mas e aí? O que eu fiz? O que eu agreguei? Qual foi a diferença que eu fiz? E um pouco sobre ser referências, né? A gente percebe que nós repetimos aquilo que nós aprendemos. Nós repetimos o que temos em casa. Então, assim como você se tornou uma referência para esses meninos, eu pensei, eu preciso tornar referência
para crianças que às vezes não têm essas referências em casa. Então, tem pessoas que não têm acesso. Tem crianças que não têm acesso a um esporte, tem crianças que não têm acesso a livros, tem crianças que não vê os pais lendo e por isso não leem, não criem esse hábito. Então, frente a todas as bênçãos que Deus me proporciona, uma forma de eu ser grata a Ele é eu proporcionar ou dar acesso a crianças a coisas boas, referências que às vezes as crianças não têm. Então, isso queimava muito no meu coração e eu senti esse chamado de Deus. E numa das minhas viagens, eu falei, Deus, eu topo isso, eu quero fazer a diferença, eu quero ser luz na vida de algumas crianças, quero me tornar referências para que essas crianças falam, cara, eu tenho muito além. Eu consigo mais do que eu tenho em casa, eu consigo mais do que a minha vida teoricamente está sendo me proporcionada, né? E aí eu falei assim para Deus, só que eu não consigo sozinha. Eu preciso das pessoas certas. E aí Deus me conectou com você. E uma coisa que eu aprendi na vida, que às vezes nós somos prepotentes em acreditar que nós damos conta de tudo. Quantas vezes a gente para orar só quando a gente tentou de tudo e tudo deu errado. Aí que nós vamos procurar Deus, né? Nossa, eu já fiz de tudo, não tem mais jeito e Deus é a minha última opção, né? Quando eu era assim, eu vivia meio que de milagre em milagre, sabe? De problema em problema. Problema de faturamento, problema... Então, toda vez eu buscava Deus na hora do desespero. E hoje, que eu fui salva, eu coloco Deus à frente. E desde esse momento que eu comecei a colocar Deus à frente, eu comecei a andar de glória em glória. Uhum. Então, até às vezes as pessoas ficam até abismadas, né? Quando eu falo, não, vai dar certo. Uhum. Nós vamos conseguir. E aí, no dia seguinte, aparece um profissional que vai nos ajudar. E não é positivismo. É você ter fé, colocar... E não andar por vista, andar por fé. E saber que você vai colocar o pé, que se for da vontade de Deus, ele vai colocar o chão. Você falou de gratidão, e a gratidão, ela é um princípio. E muitas pessoas, o que elas pensam? Quando eu tiver, eu vou ser grato, mas o caminho é inverso, é o contrário. Né? Você conquista, você avança, você se torna cada vez melhor, uma pessoa melhor, porque você é uma pessoa que decide ser grata. É uma decisão. E o que é princípio? É matéria-prima, é criação. Por exemplo, qual é a matéria-prima do vidro? É a areia, é criação. Então, o princípio é como se fosse uma semente. E a pessoa, ela pega a semente, ela pode ou plantar, ou cuidar, ou zelar, ou ela pode simplesmente ignorar e jogar fora. Então, quando a gente decide ser grato, eu, com 22 anos, eu era extremamente grato à minha vida. Extremamente grato. E por ser grato pelas coisas que Deus fazia, eu fui lá e falei, eu preciso agora ajudar outras pessoas. Não é mais sobre mim, né? Então, isso, como é princípio, eu vou levando pela minha vida até hoje. E a gente tem aí esse projeto, né, de ajudar essas crianças. E não só fica nisso, a gente consegue no nosso dia a dia estar sempre se preocupando com o outro. O que eu posso fazer hoje para fazer a diferença na vida dessa pessoa? Né? Para o meu colaborador, para o meu sócio, para minha esposa, para minha sogra, para minha mãe, para o meu pai. E aí é princípio. Então, você não precisa fazer força. Né? Tá em você, entendeu? Porque você toma a decisão todos os dias de ser uma pessoa grata e aí você espalha isso para as outras pessoas também. Ô, Rafa, como que é para você manter os seus valores, sua disciplina, valores frente a essa realidade do empreendedorismo, onde alguns atalhos, né, lhe saltam os olhos, que parecem ser melhores, mas que vão te tirar dos princípios. Então, como que você se mantém nele? Uhum. Então, primeiro, eu tenho clareza onde eu quero chegar. Eu tenho clareza. Eu sei muito bem onde eu quero estar daqui a 1 ano, onde eu quero estar daqui a 2, 3, 4. Eu tenho clareza, plena clareza. E eu sei exatamente o que eu preciso fazer para chegar, tá? E eu entendo também que esses atalhos, eles podem me fazer chegar mais rápido, mas eles podem fazer com que eu não permaneça lá. Perfeito. Isso é uma visão que é até mais profunda do assunto, né? Que o atalho, ele faz você chegar mais rápido, mas você não permanece, porque você não cria casca. Então, eu entendo que o processo não é sobre chegar, é sobre o que você aprende durante o processo. Então, quando você tem clareza onde você quer chegar e que você entende que o processo ele é fundamental, você é bombardeado toda hora. Eu sou bombardeado toda hora por distração. Cara, vamos fazer assim, vamos fazer diferente. E isso acontece, isso é normal.
Até desalinhamento interno também. Eu não sou uma pessoa que eu acordo todos os dias, vamos fazer acontecer. Não, né? Tem dia que eu acordo falando, cara, eu vou desistir de tudo. Mas eu lembro, né? Pô, eu quero chegar lá. Eu preciso fazer isso e isso para chegar. Então, eu preciso me manter firme. E é um exercício diário. Você toma a decisão todos os dias e toma a decisão mais de uma vez por dia. Uma coisa que me veio à cabeça é que eu falo sobre o caminhar por motivação. As pessoas, elas não podem ser dependentes da motivação. Elas precisam ser dependentes do propósito. Elas precisam ter a mentalidade no propósito. Porque motivado você não vai estar todos os dias. E se você for movido à motivação, vai chegar um dia que você não vai estar motivado, você vai desistir. Uhum. Então, se você tiver tendo um propósito, por que eu quero chegar onde eu quero chegar, o propósito vai ser muito além de uma motivação e isso vai fazer com que você percorra cada dia, né? Eu acho que isso é fundamental. E o Rafa falou uma palavra que me fez lembrar, que é sobre a distração. Eu acredito muito que pior que uma tentação é a distração. Porque a tentação, você sabe que aquilo não é certo, que aquilo não vai te levar para um lugar, mas a distração, ela te engana. E eu recentemente tenho tido sonhos, né? Parece que Deus claramente fala para mim, não se distraia. Não se distraia. Tipo, permaneça no que você precisa e aonde você quer chegar. Acho que isso é fundamental. E a distração é o que vem assolando a maioria das pessoas. As pessoas são distraídas. Muita gente não tá conseguindo construir nada por conta da distração. Eu acho assim que... Olha que engraçado. Engraçado não, né? Mas olha que dado importante. O Brasil é o maior consumidor de rede social. E o Brasil... tem o maior índice de doenças depressivas, de ansiedade. Então, para pensar uma coisa. Eu acredito que as redes sociais, elas são uma das maiores distrações. E pior, elas fazem com que nós tenhamos comparação. A comparação gera uma doença muito grande. Por quê? Primeiro que quando você se compara, você se distrai do seu propósito. A Bíblia fala, Deus nos deu dons distintos para que na nossa união sejamos complementares, não é? Uhum. E que a gente, na nossa união, sejamos um corpo. Então, quando você tá se comparando, você entra numa rede social, o que você mais faz? Compara a tua vida com a outra. E isso te distrai, porque você vai querer ter dons. Eu quero ter o que ele tem, eu quero fazer o que ele faz. Só que isso te tira dos seus dons, te tira do seu propósito. Isso vai gerando uma insatisfação da própria vida, né? Eu falo que a gente tem que mudar o botãozinho do comparação para o contemplação. A gente tem que contemplar a nossa vida e quando a gente olha para si, a gente vê a nossa evolução. Uhum. Né? E até um ponto, porque com certeza o pessoal que está assistindo deve estar se perguntando, vocês estão falando aí que a média do brasileiro são 9 horas, média diária. 9 horas, imagina, a média diária da população brasileira. 9 horas de rede social. A pessoa fica 9 horas ali, né? Mas, aí a pessoa deve estar se perguntando, mas eu vejo que todos os dias você posta um story, todos os dias você tá ali postando um Reels. Mas se você pegar a minha média diária aqui no meu celular, não passa de 30 minutos. Não passa de 30 minutos. O meu tá 1 hora. Eu coloquei um limite, gente. Exato. Mas por que eu tô na rede social? Eu tô na rede social porque existem diversos conteúdos fúteis. E esses conteúdos fúteis estão afundando cada vez mais as pessoas. Então, eu tô na rede social para quê? Para trazer uma mensagem que vai, de fato, trazer um impacto na vida da audiência desse consumidor. Né? Que, pelo menos, através da minha mensagem, de alguma forma, a minha mensagem caia para ele lá, ele veja, ele entenda que ele precisa dar um rumo para a vida dele. Então, imagina se eu negligencio isso e se eu não começo a propagar a minha mensagem na rede social. Uhum. Então, mais pessoas fúteis vão ganhando cada vez mais voz e as pessoas vão se afundando cada vez mais. Porém, eu não sou consumidor, tá? Eu não sou consumidor. E tem um ponto interessante da rede social se você não tá na rede social propagando a tua mensagem, você é o produto. Você é o produto. É simples. E eu acredito que a visão seja a mesma da sua, né? Você tá na rede social ali. A rede social, pra mim, ela é um trabalho, né? Então, assim, é aquilo. Você entra, eu entro. Primeiro que eu tenho esse limite. Existe um limite ali que você pode colocar no seu Instagram pra que te segure ali, né? Instagram, não posso falar Instagram? Posso? Sei lá. A rede social. Mas você... Qual que é o propósito? Por que eu entro? Eu entro, faço a postagem, me comunico ali, não fico olhando a vida alheia. Eu não fico comparando. Porque é aquela frase, não se distraia. A pessoa, eu falo assim, uma coisa que é muito importante pra mim é o tempo.
O meu tempo é muito valioso. E se você não organizar o seu tempo e saber o que você quer fazer, você não vai dar conta de fazer nada. Nós temos que ser donos do nosso tempo, né? Aí você para pra pensar. A pessoa que fica 3 horas no Instagram, vou diminuir. A pessoa fica 3 horas no Instagram durante, né, todos os dias. Imagina se ela pegasse dessas 3 horas, 1 hora por dia, ela estudasse um idioma. Depois de 1 ano, ela já estaria fluente. Ou um instrumento, ou ler um livro. Eu vou falar pra vocês, é possível ler 2 livros no mês, sabia? Não precisa de muito. Vamos supor, eu tô com um livro lá em casa que eu comecei, tem 24 capítulos. Eu leio 1 capítulo por dia, no período da manhã. E tem um outro livro que tem 32 capítulos, eu leio 1 capítulo por dia à tarde, antes de dormir, no final do dia. Eu não assisto TV. No final do meu mês, eu li 2 livros. 24 no ano. Nós somos a somatória das nossas decisões. Então, nós somos a somatória das pessoas que nós convivemos, dos livros que lemos, do que consumimos. O que vocês estão escolhendo? Né? Às vezes, eu vejo as pessoas lamentando a vida. Ai, entra naquela lamentação. Eu sempre falo, a gente não pode fazer do problema, né, o devocional. Tem gente que todos os dias reclama pela mesma coisa. Mas o que você está fazendo para fazer diferente? Quais são suas escolhas? Tem o livro Uma Mente Milionária fala isso. Se você é o melhor da sua mesa, está na hora de você mudar de mesa. Não é? Então, você tem que ver com quem que você anda. Eu sou intencional em tudo que eu faço na minha vida. Muitas pessoas, às vezes, me chamam para tomar um café, eu falo, mas o que essa pessoa vai me agregar? Tem que ser intencional. O Rafa, eu falo, Rafa, pelo amor de Deus, vamos tomar um café comigo? Porque eu sei que ele vai me agregar. Né? Adianta um cara que tá perdido no mundo, eu vou me relacionar com ele? Não vou. O que ele vai me agregar? Até porque, para coisa errada, o ímã é maior, não é? É muito mais fácil você se desvirtuar do seu propósito que você se manter nele. Então, você precisa saber com quem você vai se relacionar, o que você vai assistir, qual música você vai ouvir. Tem que ser intencional até nas suas escolhas e valorizar o tempo. Eu recebi uma pergunta na caixinha esses dias, que o que você faria se você fosse jovem e estivesse começando? Eu falei, eu faria exatamente o que eu fiz, que é estudar, para eu ter uma biblioteca de argumento, eu ter capacidade cognitiva, eu conseguir conversar com uma pessoa minimamente possível. Eu ficava 2 horas no ônibus, eu morava 2 horas do trabalho, quando eu era garçom, e essas 2 horas era lendo livro, estudando. Eu tenho no meu Instagram ali, 2018, eu lendo livro e sempre estudando bastante. Iria focar no trabalho duro, porque isso vai cada vez mais me tornando mais forte. E aí, você se torna interessante. Quando você se torna interessante, você começa a atrair pessoas boas, né? E aí, tá perto de pessoas boas impulsiona, não tem como. Então, se a pessoa, hoje, ela tá perdida, ela tá patinando, ela não sabe o que fazer, começa a rever ali, né, suas decisões, como a Laís falou, né? Com quem você está se relacionando, né? Você é uma pessoa que assiste muita TV? Qual tipo de conteúdo que você consome? Você lê livro, não lê? Então, assim, entender o processo, entender o que essa pessoa faz diariamente para se tornar uma pessoa melhor, cada vez mais interessante, e a partir disso as oportunidades vão surgindo. É isso. Qual postura você tem frente às diversidades do dia a dia e que você fala que isso te ajuda a, de fato, alcançar todos os benefícios que você tem alcançado? Força. Eu faço força. Porque, assim, ao natural, se eu for olhar friamente para as decisões, cara, o que é mais fácil? Eu acordar às 5 horas da manhã ou eu acordar, sei lá, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã é mais fácil. Só que o que eu faço? Eu faço força para acordar às 5. O que é mais fácil? Eu não treinar, eu não puxar peso, eu não fazer um cardio, ou eu ir lá treinar, pegar peso, fazer cardio. Eu não fazer essas coisas. Então, o que é mais fácil? Eu fazer dieta ou eu comer o que eu quero? Comer o que eu quero. Então, é força. Eu defino... Essa pergunta sempre me fazem. Eu defino a força. É força. Eu faço força. Eu faço força todos os dias para eu estar alinhado ali com o meu crescimento do processo, né? Que eu entendo que o processo ele é primordial no meu crescimento. Então, é força. O que você faz? Não, eu acho que... É permanecer mesmo no propósito, saber aonde você quer chegar. E uma pergunta que eu faço muito pra mim, tá? Beleza, estamos aqui, a casa tá caindo. O que eu preciso aprender?
O que é que eu preciso aprender com isso? E uma coisa também que me ajuda muito, frente a várias diversidades que eu tive, é saber, assim, que Deus, ele fecha uma porta para ele poder te direcionar. E ele vem com um desconforto para te tirar daquela... A zona de conforto, você nunca vai evoluir ali. Não vai. E às vezes ele não quer que você esteja ali, e aí é no desconforto que ele vai te mover. Sabe, assim, as minhas maiores evoluções foram nos meus piores momentos, foi no meu maior momento de desconforto. E eu vejo, por exemplo, pessoas que estão orando para Deus, assim, eu quero outro emprego, esse emprego tá muito ruim, esse emprego tá muito, muito ruim. Aí a pessoa perde o emprego. Aí vai lá e se lamenta. Eu fui mandado embora. Eu falo, mas não foi isso que tu pediu? Não é? Então, assim, a porta fechada, quando você coloca Deus à frente, é que já tem uma aberta te esperando. E ele tá tentando te direcionar. Só que você precisa evoluir. E aí não adianta, tem duas opções na sua vida. Você se colocar como vítima, né? E ficar se lamentando lá, céus. Ou você se colocar ativo e falar, beleza, preciso evoluir, preciso aprender, como é que é? Pra onde eu vou, né? Fazer até um exercício aqui. Nessa xícara tem água. Tá? Isso até você pode usar também. Tem água aqui dentro, beleza? Eu vou fazer uma oração rápida para essa xícara levantar e eu beber essa água. Através da oração, beleza? Tá. Em nome de Jesus, vem até a minha boca. Eu ordeno. Peguei. Então tem coisas que é necessário a ação. Viu? A gente fazer o que precisa ser feito. Na verdade, muitas coisas. Muitas coisas. Adianta orar e ficar assistindo Netflix? Não. Não. Olha só, gente, Deus não é Papai Noel, entendeu? Eu falo que Deus tá pra nós, assim como eu sou mãe, eu tô pra minha filha. Eu não vou dar pra ela se ela não for merecedora. Não é verdade? Tem uma analogia que muitos fazem, eu adoro ela, que é sobre a Ferrari. Você não vai dar uma Ferrari pra um menino de 18 anos, porque ele vai morrer. Ele vai acelerar tanto, ele vai dar na cara no poste. Deus é assim. Às vezes ele tá louco pra te abençoar. Só que se você não estiver pronto pra receber aquela dádiva, ele vai falar, cara, eu não vou te dar isso, porque você não vai estar pronto pra receber e você vai perder essa dádiva que eu tô querendo te dar. Por exemplo, gente, algo meu, tá? Eu sempre quis ter minha própria clínica. E eu orava pra Deus e falava assim, eu quero ter minha própria clínica, mas eu não sabia nada sobre administrar uma empresa. Até que um dia eu falei pra ele, tá bom, Deus, qual é que é? Tô pedindo há muito tempo, mas não tô recebendo. O que eu preciso aprender? Foi aí que eu falei, gente, antes de ter a minha própria clínica, eu preciso saber administrá-la. Aí eu lembro que eu comprei um curso, fiquei um final de semana inteiro com a minha bunda pregada na cadeira, estudando, fazendo planilha, aprendendo precificação, aprendendo muitas coisas. 2 meses depois eu estava com a minha própria clínica. Porque ele sabe que se eu abrisse minha clínica naquele instante, eu iria me afundar. Eu não sabia nem fazer precificação. Muitos casos, eu estava pagando para trabalhar. E eu achei que eu estava tendo lucro. Então, tem coisas que você não está recebendo porque você tem que evoluir. Então, às vezes, a oração ela tem que ser o que eu preciso aprender para receber. Por exemplo, às vezes a pessoa pede um marido. Mas e aí, você é digna de receber um bom marido? Ou você precisa mudar o seu interior? Você precisa, de fato, saber qual é o papel de uma grande esposa para poder receber esse marido? Eu sou solteira. Acho que eu preciso aprender, tô brincando. Então, eu tenho algumas perguntas para te fazer aqui. Só que antes de fazer essas perguntas que estão anotadas, eu queria entender qual é o seu maior medo hoje. Eu sou mãe, né, Rafa? Meu maior medo é perder minha filha. Perder sua filha. Perder minha filha. E eu tenho muito medo também. Eu acho que quando nós somos mães e pais, né? Eu acho que é o nosso maior projeto na vida. Porque você entende que você está criando um ser humano para continuar nesse mundo. Então, eu quero ser uma excelente referência para ela. Então, para isso, eu busco a minha evolução diária. E eu quero poder ensiná-la para que ela possa andar com as próprias pernas, né? A Bíblia diz, os filhos são que nem flechas. Nós temos que criá-los para que eles possam construir suas próprias famílias e seguir, né? E dar andamento ali. Então, meu maior medo é não desenvolver esse meu maior projeto na vida ou acabar partindo antes ou perder minha filha. Tá. Agora eu vou entrar nas perguntas que eu tenho aqui. Tá, depois eu quero Beleza? fazer pra você. Uhum.
Laís, já enfrentou crises diante de uma... o que você fez para te ajudar a superá-la? É o saber, né, o que eu preciso aprender com elas e, sem dúvida, colocar Deus à frente. Assim, uma vez, eu vou contar isso, tá? Muito pessoal, assim, mas eu tinha 10 mil reais na conta e eu queria abrir uma clínica e eu estava com uma filha embaixo do braço e me divorciando. Tudo ao mesmo tempo. E eu sou do Rio de Janeiro e minha família não é daqui. E aí eu fui pra igreja e orei muito pra Deus e falei assim... E aí, é de sua vontade eu abrir minha clínica? E ele claramente falou assim, vai dar certo, sabe? E eu coloquei todo o dinheiro que eu tinha, eu não queria fazer empréstimo, e o dinheiro, ele ia brotando para esse novo projeto. E eu lembro da minha mãe vir para cá me ajudar, que eu tava mudando também de apartamento, e eu claramente tava quebrada. E minha mãe começou a chorar. E falou, filha, eu não tenho dinheiro para te ajudar, e agora? Eu lembro de eu olhar para ela e falar assim, mulher de pouca fé. Se Deus falou que ia me honrar, ele vai me honrar. E assim, eu permaneci, eu acreditei e hoje eu tenho assim, colho grandes frutos, sabe? Então, as crises, elas vão vir para te direcionar, para fazer você evoluir. E quando você coloca de fato Deus à frente e você entrega isso, tem fé e se posiciona, eu tenho fé, Deus falou para mim, eu tô embaixo de um mover de Deus, eu tô embaixo de uma palavra dele, você não tem que ter medo, não teme, vai. E foi graças a essa maior dificuldade que eu enfrentei, o meu posicionamento frente a Deus e a minha fé, que foi inabalável, hoje eu colho frutos imensuráveis. Ele conseguiu me proporcionar coisas que iriam além do meu imaginar, assim. Agora eu vou te fazer uma pergunta, tá? Tá. Consegue água pra mim, por favor? Ó. Jesus ensinou sobre servir ao próximo. Como você enxerga esse papel do empreendedor? Então, é algo que eu trago muito, né, para os empreendedores, para os profissionais de saúde que querem começar a empreender, que muitos têm a visão, têm um preconceito com vendas, né? Muitos têm essa visão errada, porque existem muitas pessoas que vendem de má fé mesmo, né? Vendem o que o outro não precisa comprar ou não tem a necessidade. E na etimologia da palavra, vender é servir, né? Vender é entregar. E o que é empreender? Empreender é vender. Você vê uma dor no mercado e você tem uma solução, né? Eu vou resolver um problema, tá? Eu não considero empreendedorismo aquilo que rasga a linha da ética. Por exemplo, tem muitas pessoas que se dizem bem-sucedidas empreendedores, mas que ganham dinheiro com aposta. Sabe por quê? Porque tem muitas famílias, muitas pessoas se afundando com aposta, né? Muita gente que fica dependente daquilo, e isso para mim não é empreender. Isso para mim não é você resolver um problema. Então, empreender, na minha visão, é servir. É você conseguir vender para a pessoa o que tem a função e o poder mesmo de influenciar totalmente na vida e nos resultados dela, entendeu? Fazer a diferença, né, Rafa? Exato. Bom. Em um mundo onde o sucesso é medido por status e dinheiro, como você equilibra a busca pelo crescimento profissional sem perder de vista aquilo que realmente importa? Vamos lá. Na verdade, assim, o que eu enxergo como sucesso, né? Eu enxergo o sucesso como crescimento. Eu enxergo a prosperidade, Laís, como crescer, né? Eu dei o exemplo lá da matéria-prima, que seria uma semente. E aí, essa semente, uma vez que você cuida, né, ela começa a germinar, as raízes vão crescendo, isso é prosperar. Então, na minha visão, o sucesso está atrelado ao crescimento, ao prosperar, né? E aí depois você colhe os frutos, assim como você colheu. Então, imagina que, na própria palavra diz que a gente precisa construir a nossa casa na rocha, né, e não na areia. Porque se a gente constrói na areia, vem a tempestade, vem o vento forte e leva. A partir do momento que você constrói na rocha, pode vir a tempestade que vier, o vento que vier, não vai derrubar. Só que o ponto é, o que eu preciso fazer para construir na rocha? Esse é o ponto. Porque construir na areia é muito mais difícil. Construir na areia é muito mais fácil. Construir na rocha é muito mais desafiador. E aí está o crescimento.
Então, é um princípio onde eu levo para minha vida e que vem a tempestade, mas ó, eu tô todos os dias ali fincando cada vez mais a minha casa na rocha. Então pode vir o que vier, pode vir tempestade, opiniões contrárias, não vai me abalar porque a minha casa ela foi construída na rocha. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. Exato. Ele tá com você. Exatamente. É isso. Tá? E o ponto, como eu falei, quero deixar claro que é o processo, não o resultado em si, né? Não é sobre você construir tua casa na rocha, é o que você faz para construir na rocha. Porque muita gente tem a intenção de construir na rocha. Quem não quer construir? Quem não quer uma casa construída na rocha? Porque pensa, vem a tempestade. Todo mundo sabe que tempestade vem. Então, se você for perguntar para 10 pessoas, eu arrisco a dizer que as 10 pessoas vão falar, não, eu quero minha casa construída na rocha. Mas o ponto é o processo para construir, que é desafiador. E é isso que faz você ter a tua casa na rocha. É o processo. Você vai aguentar o processo, né? Ah, você vai aguentar? Uhum. E aí, tem alguma pergunta? Tenho mais. Calma aí. Vamos lá. Para se ter bons resultados, qual dica você acha fundamental? Você controlar o seu tempo. Ter escolhas perfeitas, e é o que eu falei, né? Você é a somatória das suas escolhas. Então, você saber o que você quer ler, você ser intencional. Intencional na sua leitura, no que você assiste, nas pessoas que você convive, nos seus propósitos. Para mim, é a base. Se você pudesse fazer um único pedido na vida, como um gênio da lâmpada viesse, o que você pediria? Eu pediria que todos aceitassem Jesus. E todos fossem tementes a Ele. Por quê? Porque a palavra, quem é temente a Deus, segue os seus princípios. E a palavra, ela tá tudo ali. Não matareis, né? Ame os seus irmãos como a ti mesmo. Não roube, seja honesto, seja sábio. Você imagina se todo mundo seguisse a palavra, se todo mundo temesse a Jesus? Todo mundo iria se respeitar, não teria sofrimento, você não teria que se preocupar com a sua segurança. Eu acho que a pessoa que pode fazer um pedido para a vida, tipo, um pedido único na vida, pudesse pedir qualquer coisa, se ela pedisse algo só para ela, ela não entendeu nada ainda. Agora, se ela consegue pedir algo que vai resolver todo o problema da humanidade, adianta você ter dinheiro, mas você se preocupar e você em sair na rua? Adianta você ter dinheiro, ter família, aí quando você sai, um bandido vai lá e dá um tiro no teu filho? Você não tem nada. Agora, se você pede para que todos temessem a Deus, para que todos seguissem a palavra, ali está escrito tudo, ali são todos os princípios, ali você vai viver em comunidade, em segurança. Se eu pudesse fazer esse pedido, e é o que eu mais oro, é que todos aceitassem Jesus e seguissem a palavra. Eu acho que é importante trazer também é que Jesus é um estilo de vida, né? Não uma religião. E a gente está falando do estilo de vida. É a gente ser imitador, ou pelo menos tentar, né, imitar a Cristo no estilo de vida. Que é você amar o próximo, fazer a diferença na vida das pessoas. Você todos os dias buscar ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor. E Jesus, quando ele veio aqui na Terra, os fariseus, que eram os religiosos, eram os conhecedores da palavra, eles negaram Jesus. Né? Eles falaram, não, a gente não vai aceitar. E aí, a gente traz para o dia de hoje, tem muitos religiosos que também não aceitariam, sabe? E Jesus, ele não andaria com esses religiosos, porque Jesus, ele andou, quando ele esteve aqui, com os doentes, com os necessitados. Então, essa ideia de que Jesus é uma religião, eu não acredito nisso, e eu sempre falo de Jesus como um estilo de vida. É isso. E que o principal objetivo é a gente seguir lá os mandamentos, né? Ame teu próximo como a ti mesmo. E até um ponto também, porque ama teu próximo como a ti mesmo, né? Então você precisa se amar. Isso. E eu falo sobre o julgamento, né? Às vezes eu acho que as pessoas, elas têm muito preconceito contra a religião, e eu até entendo, porque muitas vezes, muitas pessoas pregam uma religião julgadora, né? Só que se a gente lembrar daquela passagem da Bíblia, Jesus, ele não jogou a pedra na adúltera. Ele simplesmente falou, vais e não peque mais. Então, parou pra pensar nisso? Então, assim, se a gente pensa no estilo de vida de Jesus, Jesus não era um julgador. Jesus, ele dava a vida pra poder fazer o que você fez, Rafa.
Você disponibilizou o seu tempo para poder ser referência para outras pessoas. Era o que Jesus fazia. E é isso que a gente pensa no nosso projeto. É ser referência para crianças. Então, assim, sabe aquela história? Algumas pessoas estão precisando e acreditando em você, então não pare. É isso. Se nós acordássemos todos os dias e pensando assim, eu preciso ser cada vez melhor e cada vez uma referência melhor para as pessoas, esse estilo de vida iria fazer com que todo mundo conseguisse viver numa comunidade. Então, por exemplo, ser mãe, né? Tem gente que é prepotente em acreditar que, não, nós viemos para ensinar as crianças. Não, as crianças vêm para nos ensinar. Desde que eu me tornei mãe, eu me cobro ser uma pessoa melhor, porque eu sou referência da minha filha. Ela fala como eu, ela age como eu. Então, assim, eu acho que as pessoas elas precisam entender que nós estamos aqui, fomos salvos para nos tornarmos referências. Então, nós precisamos ter um estilo de vida, não é sobre religião, mas é um estilo de vida que a gente possa falar, cara, eu vou ser referência para alguém? Eu tô sendo honesto? Eu tô agregando? Qual é a diferença que eu tô fazendo na vida? E eu acho que uma das coisas que eu mais admiro em você é isso, que você é tão novo, lá na época dos 22 anos, e isso se perpetua, é óbvio, você consegue a cada dia ser uma pessoa melhor e ser uma referência para as pessoas. É isso que eu busco todos os dias. Não faz sentido a gente chegar no final da vida e a gente olhar para trás e a gente não conseguir enxergar uma vida sequer que a gente conseguiu transformar e impactar através da palavra, através do nosso comportamento, através de ações. É isso. Vamos para mais perguntas aqui. Qual livro você indicaria para a vida? E o melhor livro que você já leu? Sem dúvida, está sendo, que eu ainda não terminei, é a Bíblia. Eu nunca tinha lido ela na minha vida, eu comecei a ler há pouco tempo. Eu cresci, né, numa igreja que eu achava que era muito difícil para mim a Bíblia, né? A forma de linguagem. Eu lembro que eu falava assim, para ler a Bíblia tem que ler com o dicionário do lado. Eu cresci com essa mentalidade. E eu amo ler. E aí, os meus maiores autores, assim, citavam a Bíblia como um livro de referência. E eu falava, pensava comigo, esse cara leu a Bíblia e eu não? E aí eu entendi que a Bíblia é um manual. É um manual de instrução para a vida. Quando você compra um produto, se você lê o manual, você não consegue usufruir do melhor desse produto? A Bíblia é o manual da vida. Então, quando eu leio ela, eu entendi que eu estou conseguindo tirar o maior proveito da minha vida. Então, ler ela está sendo, assim, incrivelmente maravilhoso, sábio. Tá tudo ali. Tá tudo ali, vai te ensinar como ser um bom empreendedor, vai te ensinar como ser uma boa mãe, vai te ensinar como ser uma boa esposa, tá tudo ali. É surreal a clareza das coisas. E uma coisa que eu acredito, assim, que muitas das frases que eu ouvia das pessoas que eu admiro não vieram deles. Vieram da Bíblia, eles só modificaram algumas palavras. Uhum. Então, para mim, tá sendo um rasgar do véu, assim, e eu tô começando a ter muito mais clareza através dela. Quando a gente vai estudar sobre liderança, por exemplo, os princípios da liderança são os princípios que Jesus implementou quando esteve aqui na Terra. Então, a Bíblia, de fato, você consegue, do lado espiritual, absorver muito, mas, como você falou, é um manual para a vida, né? Para você ser uma esposa melhor, um esposo melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, né? Um filho melhor, um amigo melhor. Então, a Bíblia, de fato, é um manual da vida transformacional. Vou fazer mais uma pergunta aqui para você. Eu também tenho que fazer uma aqui. Deixa eu fazer a sua? Tá, beleza. Esse aqui eu já fiz um pouco, mas eu quero repetir. Como você mantém sua crença e seus princípios inabaláveis em um mercado onde muitas vezes os atalhos, que você já falou um pouquinho do saber onde é, né? Mas eu gostaria de saber um pouquinho a sua rotina. O que você faz para, de fato, você ter essas, assim, os seus valores? Porque eu sei que isso é um aprendizado e é algo diário, né? Das suas escolhas. O que você faz diariamente? O que você acha indispensável para que você, de fato, consiga alcançar os seus objetivos e permanecer nos seus valores? Tá. Quando eu era criança, eu senti muito o fato dos meus pais eles terem separados. Então, eu cresci com pai e mãe separados e isso é muito ruim para a criança. Só a criança que vive isso, vivencia e sabe o quanto isso é difícil. E eu, ali bem novo, eu já tinha colocado no meu coração que eu iria ser um pai excepcional. Eu ainda não sou pai, né? Eu sou doido para ser pai,
mas ainda não sou. E eu entendo que eu sou casado, né? Vai fazer 4 anos no mês que vem que eu sou casado. E eu entendo que o meu filho, né, assim como você já tem essa clareza da sua filha, eu achei isso bem legal, né? O meu filho, eu vou treinar o meu filho para um momento ele partir, né? Sendo que a minha esposa não, a minha esposa ela vai estar comigo para sempre. Eu vejo que muitos casais, né, eles colocam os filhos à frente porque não conseguem ter essa percepção de que o cônjuge que é a tua vida ali de fato. Então, uma prática, assim, trazendo algo prático, todos os dias eu acordar, eu olhar para minha esposa e eu entender que não é só por mim agora, né? Há 4 anos que eu corro por ela. Então, a dedicação é em dobro. Tem momentos que eu penso em desistir. Eu lembro dela, eu boto foto no celular, eu com ela. E por ter essa clareza de que é com ela que eu vou caminhar pro resto da vida e que eu preciso estar sempre fazendo algo diferente. Então, é algo bem prático assim no meu dia a dia que me faz ter um ânimo a mais, né? Não motivação, mas um gás a mais, sabe? Para eu conseguir levar, entendeu? Para vocês verem, né? O amor, ele é uma escolha diária. Né? Uma escolha diária. E eu gostei muito do que você falou, Rafa, porque eu, sinceramente, antes de ler a Bíblia, antes de ter o conhecimento, eu não sabia. Eu posso até falar que foi um erro. Eu não tenho vergonha de dizer que eu errei nisso, nessa parte de você tem que colocar em primeiro lugar, antes dos seus próprios filhos, o cônjuge. É isso. Então, eu achei muito legal você trazer isso. É polêmico até, porque muita gente não concorda, né? A gente vê as pessoas falando, não, mas a minha filha vai ser minha filha pra sempre. O meu esposo eu posso divorciar. Mas não deveria. Porque se você fez uma promessa, você tem que honrar essa promessa, não é? E aí dos dois lados, né? Porque é isso. O cara, o homem, ele... Por quê? Qual é o papel do homem na vida da mulher? É fazer o que Jesus fez com a igreja. O homem ele tem que amar a esposa como Jesus amou a igreja. O que Jesus fez pela igreja? Ele deu a vida. Então o papel do homem é dar a vida pela mulher. Esse é o papel do homem. Ele tem que dar a vida. Então, quando o homem ele tem clareza de se ele faz isso na íntegra, na prática, o casamento é bem sucedido na minha visão, entendeu? Porque o homem está cumprindo o papel dele de dar a vida pela esposa, entendeu? E aí, o que acontece é que a gente está vivendo hoje numa sociedade onde está cada vez tendo menos homens e cada vez mais meninos, e aí os meninos agem de qualquer jeito, não dão devido valor para suas esposas, aí as mulheres querem se tornar cada vez maiores que os homens estão se tornando, porque não existem mais homens, são apenas meninos. E aí traz essa visão de que, não, o meu filho vai ficar comigo pra sempre e esse menino aqui, qualquer hora ele pode me largar ou qualquer hora eu vou encher o saco dele e a gente vai terminar, entendeu? E eu percebo também que, às vezes, pra quem não tem um entendimento, ouvir essa sua frase de colocar o cônjuge antes dos filhos, parece... Só que, olha que interessante. Quando você coloca os seus filhos em primeiro lugar e você acaba se desconectando do seu marido, da sua esposa, você coloca uma sobrecarga no seu filho que ele não pediu. E aí, quando chegar no momento dele voar, dele começar a construir a própria história, você vai colocar um peso, ele vai falar, cara, eu não posso ir porque eu vou deixar os meus pais. E aí é um menino também. Exatamente. E aí aquela história assim, às vezes o pai e a mãe viram pra criança e falam assim, eu larguei tudo, eu deixei minha felicidade por você. Não, mas a criança não pediu. Você já não tá colocando no papel que deveria ter. Exato. Então, por exemplo, eu tomo cuidado com palavras que eu falo com a minha filha. Então, eu falo, filha, a mamãe ama muito você. E antigamente eu falava, eu amo você, nossa, eu amo você sobre todas as coisas. E eu não falo mais isso. Eu falo assim, a mamãe ama Deus sobre todas as coisas e depois eu amo você. Porque eu não tenho marido. Porque senão... Mas é isso. Então, assim, tem que tirar até o peso dessas crianças. E às vezes os pais, eles ouvem isso e acham um absurdo. Mas você entende o peso que você está dando sobre eles? E a hora que eles forem caminhar para a própria vida, eles vão achar que eles não são merecedores e que nem podem, porque tem que trazer os pais. E não tem. A gente tem que criar para eles serem livres. Permanecer com os pais. Exatamente. Permanecer com a mãe ou permanecer com o pai. E a Bíblia fala, né? Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua esposa. E a pessoa mais importante da vida de um homem é a mulher dele. Tem que ser, entendeu? Porque se não for, não dá certo. Não, e aí depois os filhos vão pra faculdade, vão fazer a própria vida deles, aí você olha pra tua esposa e olha pro teu marido, você vai falar assim, a única coisa que eu tenho em comum com essa pessoa é o filho. E o filho se foi, aí dá aquela síndrome do ninho vazio, não é? Uhum. Então, assim, e é um pouco também, igual você falou, sobre a Bíblia, né? Amai
o próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar. Exato. E é aquilo quando vem a máscara, né? Quando cai a máscara no avião, você precisa colocar em você, para que depois você possa ajudar. Então, muitas vezes, você também tem que se cuidar, olhar para si, para que você possa desenvolver muito bem o seu papel. Esse trabalho de você... A gente tá falando muito sobre você pensar no próximo, né? De você ajudar o próximo. Aí, só que antes desse processo, a pessoa precisa primeiro ativar a identidade dela. Porque senão não consegue. Como que ela vai ajudar o próximo se ela não se ajuda? Como que ela vai amar o próximo se ela não se ama? Por isso que ame o próximo como a ti mesmo. E é uma linha tênue também, porque não é que você tem que se amar, mas também você não tem que viver só pra você. Porque hoje em dia há uma filosofia disseminada por aí você precisa guardar sua vida, né? Você precisa viver pra sua própria felicidade. E o que dá sentido à vida é quando você ajuda o outro, gente, é uma felicidade que nada se compara. Por exemplo, você compra o carro dos seus sonhos. Quando você compra o seu carro dos seus sonhos, vem o medo junto. Vem o medo dele envelhecer, né? O carro ficar mais velho, o carro riscar, aí sai um outro carro, o seu carro deixou de ser o melhor, né? Quando você ama muito uma esposa, você, querendo ou não, vive com o medo de perder. Você falou, qual é o seu medo? Meu medo de perder minha filha. Então, sempre quando você ama, assim, quando você tem um objeto, uma viagem vai acabar, né? Um objeto vai se deteriorar. Só que quando você ajuda alguém, a sua felicidade não vem com medo. É o que dá sentido. O que dá sentido a um pão? Se você guardar um pão, ele vai embolorar. Só que se você dividir o seu pão com outras pessoas, vai dar sentido ele. Você vai alimentar outras pessoas. A nossa vida também tem que ser dividir, ajudar, né? Ser luz, levar uma palavra, olhar o lado, olhar para o lado. Eu falo assim, quando a pessoa às vezes está reclamando muito da vida dela, basta ela olhar para o lado e ver que tem gente que gostaria muito de ter o que você tem, só que você esqueceu de agradecer e de ajudar o outro e você está achando que você tem que só reclamar. A gratidão. Gratidão. Volta na gratidão. Gratidão é um dos pilares, um dos princípios que faz parte das pessoas que conseguem alcançar o sucesso pessoal. É isso. E aí, vamos finalizar? Bora. Me fala um versículo da Bíblia que você acha que te ajuda muito e que faz sentido para sua vida. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Então, a fé, eu tenho muita fé. Você também. Você é uma pessoa que tem muita fé, né? Nós já tivemos algumas situações ali onde a fé ela foi fundamental. Mas eu entendo que a ação ela é poderosa também, né? Eu trouxe o exemplo aqui da água. Mas você precisa acreditar, ter esperança. Então, eu quero pelo menos levar esperança e fé para as pessoas. De que a gente consegue ter uma cidade melhor, um país melhor, né? A tua casa, a tua comunidade pode ser um lugar melhor. Então, através da esperança, a gente mantém viva aquela chama ali, sabe? Uma chama pequena. E aí, através da ação, a gente vai alimentando, vai colocando mais lenha e aí vira, né, um fogaréu. Então, é o que todos os dias eu penso e eu quero estar sempre com esse versículo ao meu lado, porque a fé ela é extremamente importante nesse processo. Perfeito. Tá. Eu gostaria muito de agradecer. Tem mais alguma coisa para falar? Não, eu gostaria de saber o seu. Eu amo, né, a Bíblia, tenho amado cada vez mais, mas uma coisa que eu acordo, um versículo que eu acordo e eu falo todos os dias quando eu levanto: o Senhor é meu pastor, nada me falta, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis. Então, nada vai me abalar, porque eu sei que eu tô abaixo, eu tô sob a proteção dele. Então, eu entrego todos os dias a minha vida para ele. E eu falo: Deus, meu coração e minha vida são teus. O que você quiser para mim, eu recebo e aceito. Porque nós temos uma visão muito limitada. A gente vê o problema aqui. Mas ele tem o livro da minha vida. Ele sabe todos os dias. Ele sabe aonde eu vou chegar, o que eu vou fazer. Então, eu confio nele. Ninguém melhor para decidir minha vida. Então, como eu tô sobre ele, eu descanso no colo do meu pai. Maravilha. Deixar um recado pessoal, né? Se você tá aqui, curtiu, manda pros seus amigos, pros seus familiares, para quem precisa ter acesso a esse conteúdo que tá sensacional, tá incrível. Então não deixe de compartilhar. Se você gostou, eu gosto de fazer esse exercício. Se você gostou, coloca lá no curtir. Se não gostou, coloca no não curtir, que a gente vai conseguir entender e ir aprimorando também. Deixe nos comentários aí o que você achou.
E É isso. se quiser pedir pro pessoal comentar também e compartilhar, pode. Eu acho que se você tiver alguém na sua vida, na sua família, que gostaria que essa mensagem que tocou o seu coração toque a vida de alguém, mande para eles. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que nós tenhamos agregado de certa forma. A nossa intenção aqui é muito boa, é de coração. E contamos com você na próxima. Obrigada, isso. Rafa. Um abraço. Obrigado, Laís. Tchau, gente.